Eu acho que o que me surpreendeu mais neste livro foi a forma como está construído. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras como foi este livrinho, O Império do Silêncio, um livro de Christopher Ruocchio, sim, eu fui ver como é que se pronuncia, Ruocchio, e é o primeiro volume de uma saga do O Devorador do Sol. Estou a falar de uma saga, uma série de ficção científica. Este é um lançamento bastante recente, saiu agora em março, é um lançamento da Catártica e aproveito desde já para agradecer a gentileza de me terem enviado uma cópia, porque foi, sem dúvida, uma ótima leitura. Eu já não li a ficção científica há algum tempo, mas é um género que eu gosto e estava mesmo na altura de regressar e acho que o fiz da melhor forma. Então, de que é que nos fala este livro? Eu estava aqui a pensar comigo mesma que este livro é mais fácil de dizer uma sinopse antes de termos lido e ler a sinopse que está aqui do que depois de termos lido, porque é uma história que está com uma estrutura tão interessante e tão diferente que não é muito fácil de contar. Portanto, eu vou tentar estruturar isto de uma forma diferente para vocês conseguirem perceber sobre o que é este livro. Em primeiro lugar, dizer-vos que logo na primeira página nós temos isto. E aqui diz: relato do Devorador do Sol, Hadrian Marlowe, acerca da guerra entre os homens e os Cielsens, traduzido para o inglês clássico por Thor Paulus de Nove Belgar em Colchis. Ou seja, nós começamos o livro com uma nota a dizer que este volume foi uma tradução para o inglês. Nós, obviamente, que já estamos a ler em português, mas para quem está a ler o original em inglês, percebe que isto será uma tradução de uma obra, portanto, de uma obra que foi escrita por este Devorador do Sol, então este Hadrian Marlowe. E nós começamos com isto, com esta nota introdutória, e logo a seguir temos o primeiro capítulo e temos o capítulo chamado Hadrian. O Hadrian é o nosso protagonista. E então nós vamos tendo alguns capítulos e alguns momentos em que temos o Hadrian que está a contar este relato e que nos conta a sua vida, a sua história, o que é que aconteceu. E depois vamos acompanhando as suas memórias. Então, no primeiro capítulo, nós temos ele um bocadinho a posicionar-se, a dizer que estava na dúvida se escrevia este relato e que não sabe muito bem em que momento da sua vida é que há de começar a contar-nos a sua história. Porque, no fundo, ele quer deixar este relato escrito, mas não quer entrar em demasiados detalhes. Então, temos aqui este um bocadinho conflito dele e depois ele vai-nos regressando ao passado e começando a contar a sua história. Neste capítulo de quem está a escrever, nós também vamos percebendo que ele já tem umas centenas de anos, não sabemos exatamente a idade certa, mas percebemos que ele está muito no futuro e está-nos a contar a sua história do passado. E acaba por ser muito interessante porque em alguns momentos o narrador, portanto este Hadrian do futuro que nos está a contar a história, nos vai interrompendo ou nos vai dando assim umas pistas do que aconteceu no futuro. Sei lá, de estar a cruzar-se com um personagem e dizer: eu disse que um dia ia falar com ela novamente, mas nunca mais a vi. Eu disse-lhe isto e isto, mas eu estava enganada e mais tarde descobri porquê. E deixa-nos assim meio pendurados e queremos saber mais exatamente o que é que aconteceu no futuro para ele ter dito isso. E deixa-nos assim alguns comentários ali no meio que nos vai espicaçando a curiosidade. Então, neste relato, quando começamos a acompanhar de facto a história do Hadrian, que ele nos vai contando, começamos com ele ainda jovem, com 20 e poucos anos, e percebemos que ele é o filho mais velho aqui de uma casa nobre, do que é considerado aqui a nobreza neste universo. Um universo que tem diferentes planetas e nós aqui estamos num em particular em que o pai dele é que manda, quem quase governa ali a zona, e nós percebemos que o pai é um bocado tirano, o pai é uma pessoa um bocado horrível, e o Hadrian acaba por, sei lá, foi criado como o filho mais velho, preparado para suceder ao pai, com aquelas aulas, com etiqueta, com estudos de línguas, de guerra, de tudo e mais alguma coisa, mas por mais que ele tente, por mais que se esforce, por mais que seja bom nisto ou naquilo, o pai vê-o sempre como uma desilusão. Isto é o que nos acontece aqui nas primeiras páginas, é aquilo que nos é relatado. O pai tem muito mais gosto, muito mais apreço pelo filho mais novo, do Hadrian, que tem 15 anos. Então nós no início temos aqui um Hadrian frustrado, um Hadrian que tenta, acima de tudo, mostrar o seu valor e vê o pai sempre a pô-lo abaixo. E temos um Hadrian super, sei que de certa forma se sente dividido. De alguma forma ele quer suceder ao pai porque quer mostrar o quão bom ele é e o quanto trabalhou para aquilo, mas por outro lado ele sabe que genuinamente ele não quer
aquele dever, aquela coisa de governar. O que ele quer verdadeiramente ser é algo completamente diferente, que eu não vos vou dizer o que é para vocês também terem aqui surpresas, não ia-vos estar a contar a história toda, mas a verdade é que o pai acaba mesmo por o pôr um bocado de lado, isso está aqui na sinopse, e acaba por o destinar a uma jornada completamente diferente, uma coisa um bocado horrível, e o Hadrian vê-se aqui entre a espada e a parede e decide fugir. Isto é um bocadinho o que está aqui nesta parte final da sinopse, e no fundo, no meio desta fuga, tudo corre mal e ele vai parar a um planeta que não conhece, na completa miséria, vai parar lá sem absolutamente nada. Então temos um bocadinho esta luta por sobrevivência e um bocadinho ele, não sei, usar aquele conhecimento que tem, a forma como ele é de facto uma pessoa super inteligente para conseguir sobreviver. Esta é uma cena, se calhar, um bocadinho fuleira, mas eu acho que é o melhor que vos consigo dizer sem vos estar aqui a contar tudo, nem vos contar spoilers, senão ia-vos tirar a piada toda do livro, porque é um livro que vale a pena ir lendo e ir descobrindo a jornada deste protagonista. Como eu já vos disse, nós vamos tendo aqui este protagonista do futuro que está a narrar a história que nos está a contar e que vai dando assim uns detalhes do que é que acontece no futuro. E o que é mais interessante é que, mesmo nós tendo aqui na sinopse este início que nos diz no planeta errado, no momento certo e pelas razões mais nobres, Hadrian Marlowe inicia um caminho que só poderá terminar em sangue. A galáxia recorda-o como o homem que exterminou os Celsen, mas também como o demónio que destruiu um sol e aniquilou 4 mil milhões de vidas humanas. Tudo isto não acontece. Nós vamos tendo pistas, ok? O nosso narrador vai nos dizendo isto, ok? Portanto, isto não é um spoiler, porque o nosso narrador começa logo no primeiro capítulo a dizer que eu agora sou conhecido como o Devorador do Sol por causa disto e daquilo, por causa de não sei o quê. Mas nós não vemos isto acontecer. Isto ainda vai acontecer num dos próximos volumes. Então, de alguma forma, há aqui um equilíbrio entre ficarmos extremamente curiosos com o que é que vai acontecer, mas ao mesmo tempo há uma certa calma. Porquê? Sendo o nosso protagonista a narrar, nós sabemos que ele está vivo, que ele ultrapassou tudo isso, que ele conseguiu superar todas estas adversidades. Então não temos aquele sentimento de será que ele vai sobreviver, será que não vai ser completamente destruído com isto tudo, porque nós sabemos que é ele que nos está a contar a história. Mas tem um equilíbrio que está muito bem feito, nos dar curiosidade e ao mesmo tempo nos acalmar um bocadinho na leitura, porque sabemos que o protagonista está aqui, que está tudo bem. Mas sim, estes pormenorzinhos do Devorador do Sol, etc., é algo que nos vai dando muito. E depois temos aqui esta questão dos Celsens. O que é que são os Celsens? São uns outros seres, usando aqui uma linguagem mais normal que não é a do livro, uns outros extraterrestres que para lá andam. Eles depois têm aqui termos específicos. Aliás, há um grande glossário na parte final, descrição dos planetas, dos nomes, com uma introdução de cada um para nos dar contexto, ok? Mas estes são umas criaturas extremamente pálidas, extremamente brancos, que andam em guerra com os humanos há imenso tempo. E o nosso Hadrian tem um grande fascínio por eles, uma grande curiosidade por eles estarem em guerra há tanto tempo. Há outras espécies lá no universo que eles dizem que ao longo do tempo foram cedendo ao ser humano e foram se tornando cada vez mais burrinhas, entre aspas. No fundo, eles falam muito aqui de uma evolução, falam aqui de uma velha terra, e nós ficamos aqui sempre com a ideia que, de facto, a origem de todas estas personagens foi no nosso planeta Terra, que terá sido, entretanto, destruído. Apesar disso nunca nos ser dito diretamente, eles falam muito da velha terra, da terra que nos deu origem, e ao chegarem a este espaço encontram outras criaturas, algumas que evoluíram imenso, outras que evoluíram e desapareceram, assim como todas as espécies também na Terra. E aqui estes Celsens são os que há mais tempo conseguem fazer frente aos humanos e batalhar e criar guerras, uma guerra que nunca mais acaba. E o Hadrian tem um fascínio tão grande por eles que acaba por estudar a própria língua deles e é dos poucos que as fala, e isso acaba por lhe ser bastante útil mais tarde. Mas o mais interessante, de facto, é aqui não sei, eu acho que eles têm aqui nas hashtags, exato, Morally Grey Protagonist. Este não é um protagonista que é um herói, não é um protagonista que é o herói nobre que vai salvar, nada disso. Mas também não é um protagonista mau,
mas não é um vilão, também não é alguém que procura destruição, nem nada do género. É um protagonista que tenta sobreviver e é um protagonista morally grey, de facto. Não é preto nem é branco, é cinzento. É alguém que se vê obrigado a lutar pela sua sobrevivência, é alguém que se vê obrigado a se reinventar a cada passo e a aprender a cada passo para conseguir sobreviver. Tendo dito isto, já vos disse que isto é narrado então da perspectiva do futuro. No final, este glossário é narrado da perspectiva do tradutor. Portanto, deixem-me por aqui. Portanto, aquela nota inicial que temos do tradutor que terá traduzido esta obra para inglês clássico, aqui temos um glossário com a dizer nota de tradução e que está assinado pela mesma pessoa que traduziu, este Thor Paulus, e que vai nos dando aqui notas descritivas de cada planeta, de cada criatura, dos nomes que são usados aqui. Tem um glossário bastante extenso ainda é bastante longo e bastante detalhado. Por acaso gostava de vos conseguir dizer aqui as páginas. Ok, eu acho que é aqui. Portanto, a partir da página 669, tudo isto é glossários e detalhes, portanto estou a ver que ainda é um grande conjunto de coisas. É um livro que eu já vi pessoas a dizer que tem um ritmo lento. Eu não diria que tem necessariamente um ritmo lento. O ritmo de leitura, pelo menos para mim, foi um ritmo normal de leitura. Mas eu percebo que digam lento, mas eu acho que não é exatamente isso. Eu acho que esta calma de nós sabermos que o protagonista no final está bem. Porque há aqui alguns plot twists, mas não são plot twists de nos tirar o fogo e de ficarmos ai meu Deus, e agora? Vai toda a gente morrer, nada do género. São tudo um bocadinho mais calmo, um bocadinho mais controlado. E nós aqui temos de facto uma história que parece um relato. E depois, no fundo, eu senti que é o primeiro de uma série. Eu penso que são 7, salvo erro. E é o primeiro volume. Eu senti que fomos introduzidos a este universo, no sentido do universo mais literal, às personagens, aqui à escrita, ao ambiente, aqui estas expressões técnicas usadas. Fomos apresentados a tudo isto. E no final, na última página, eu senti, ok, terminamos o primeiro capítulo e vamos agora começar a história. Foi exatamente isto que eu senti. Isto para dizer que não é, se calhar, uma leitura super voraz, de ficarmos aqui super colados e a cada página é um plot twist, ok? Se calhar não é isso, e se calhar por isso é que algumas pessoas dizem que é uma leitura mais parada, mas eu não sinto que seja uma leitura lenta. Eu sinto que é uma leitura que eu até fiz com bastante facilidade, e olhem que ele é bastante grande, li com bastante facilidade, envolvi-me, gostei das personagens e senti precisamente que nenhuma delas é nem preta nem branca, temos personagens muito distintas. E apreciei particularmente aquilo que já vos disse, aquilo do narrador de volta e meia interromper a narrativa para nos dizer eu disse isto, mas mais tarde vim-me a arrepender, então deixa-nos sempre ali, vai-nos puxando e deixa-nos ali com a curiosidade. E de facto eu fui ver ao Goodreads e a pontuação dos próximos volumes é sempre subir. Eu não sei, o último volume tem uma pontuação média incrível e eu de facto sinto que será isso. Eu senti que isto era o primeiro capítulo de uma história boa, uma história sólida, e senti que era o início. Ok, já aprendi os personagens, já aprendi o universo, já aprendi estes termos, estou a perceber para onde é que vamos, e acho que agora vai começar então a verdadeira aventura, a aventura maior desta história. Pelo menos foi essa a percepção com que eu fiquei. Uma coisa que me chocou imenso neste livro é que o autor escreveu com 22 anos. Repito, 22! Como é que é possível? Gente, daquelas coisas, às vezes acontece-me estar a ler e pensar, isto deve ter sido um autor mais jovem, até vou ver, até escreveu isto já, mas 22 anos, juro, não transmite absolutamente nada. A escrita é super trabalhada, bem madura, aqui a questão de usar os termos diferentes, há aqui alguma violência, é um livro sem dúvida para adultos, ok? Há aqui alguma violência, não só a violência física de guerras e de coisas assim, mas também alguma violência emocional, esta questão do pai tratar o filho friamente, esta questão de distanciamento emocional e do próprio Hadrian se ver sozinho e tudo lhe é tirado. Mas 22 anos é incrível, a sério, fiquei maravilhada, só tenho a dar os parabéns ao autor porque de facto é uma obra incrível e escreveste com 22 anos, uau, mesmo, uau. E é isso, pessoal, não vos vou dizer muito mais porque vou estar aqui a dar spoilers, vou estar a contar aqui a história toda e é daquelas histórias de facto para irmos lendo, para irmos descobrindo e para irmos apreciando a jornada deste protagonista. Muito curiosa para o próximo, não sei
quando é que a Catártico lançará, mas será algo que eu, sem dúvida, irei pegar e, não sei, ver, a sério, façam esse exercício, vão ver ao Goodreads e vejam uma série e vejam a média de pontuações a subir. É algo que me deixa muito, muito intrigada e que me deixa muito esperançosa para os próximos. Não sei. Digam-me em baixo se já leram este livro, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente, se está na vossa lista, se já está aí no vosso radar, se ficaram curiosos, partilhem comigo, que eu adoraria saber. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que são fãs de ficção científica e se inscreverem no canal se ainda não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!